Então amanhã é um jogo muito parelho, muito difícil. E nós temos que sim tirar proveito de estarmos jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor. Toque de bola. Voltando a falar do futebol, né? O Asa que enfrenta amanhã o Sergipe às 17 horas no Estádio Municipal Coras da Mata Fonseca. O Sergipe já se encontra em Arapiraca, já está hospedado e concentrado na cidade de Arapiraca. Optou por chegar hoje apenas, né? Chegou no início da tarde aqui no município arapiraquense e o time do Asa finalizou essa preparação. Vamos ouvir o técnico Raniel Ribeiro. Hoje pela manhã ele conversou com a imprensa, né? Após um certo tempo, né? Que não conversava com a imprensa, hoje ele voltou a conceder essa entrevista coletiva, a gente acompanhou e a gente ouve ele a partir de agora. Semana muito positiva como são todas as nossas semanas. Eu digo muito para os atletas que uma das condições que nos deixa hoje com a pontuação que temos e com os números que temos é justamente a dedicação que os mesmos têm durante o processo de trabalho, e essa semana não foi diferente. Só muda um pouco por causa que, por exemplo, ontem nós tivemos que sair do nosso CT, não treinar no nosso estádio e ir lá para Junqueira, e muda um pouco essa condição de sair um pouco do ambiente onde estamos bem acostumados, mas soubemos aproveitar, apesar do campo de Junqueira não estar nas condições ideais, o que nós treinamos ontem, né? Mas de certa forma, pelo comprometimento e pela concentração de todos, a gente consegue extrair, até em situações adversas, um bom trabalho como foi o de ontem. Professor, além da classificação 100%, o Asa pode garantir amanhã também praticamente a primeira colocação do grupo. Quanto isso é importante para a sequência dos trabalhos, mas também precisa ficar em alerta para poder não haver tropeços na sequência. O Sergipe é o principal concorrente em relação à busca pela primeira classificação. E amanhã é o jogo de 6 pontos, vamos dizer assim, né? Então, amanhã é um jogo que como você bem falou, nos credencia a estarmos muito próximos de confirmarmos essa primeira colocação. Não fica, eu acho que ainda não fica matematicamente, né? Porque ainda fica restando 9 pontos, e é justamente esses 9 pontos que vão ficar a diferença. Mas a busca sempre é em cima disso, e somos sabedores que o Sergipe é um Sergipe diferente. O Sergipe está meio que camaleão nos últimos jogos contra nós. É um Sergipe muito diferente, claro, do Sergipe da Série D do ano passado, totalmente modificado em relação ao Sergipe da pré-Copa do Nordeste, e um time muito diferente do que nós pegamos na quarta rodada. Por quê? Porque na quarta rodada o Dico, claro que tentou implementar todo o processo de treinamento que ele é capaz de fazer, e é um grande treinador, e na minha visão os atletas ainda não estavam fisicamente prontos, porque eles se representaram muito em cima da Série D se nós voltarmos atrás. Então hoje não, hoje o Dico tem um time com a cara dele, por conhecer bem o treinador, um time que está muito diferente daquele da quarta rodada, e a pontuação do mesmo justifica, né? E os jogos que eles vêm fazendo. Então amanhã é um jogo muito parelho, muito difícil, e nós temos que sim tirar proveito de estarmos jogando em casa, com o apoio do nosso torcedor, para passarmos por esse desafio tão difícil que vai ser jogar amanhã contra o Sergipe. Professor, não vou perguntar qual a escalação, se o time está definido para o jogo de amanhã, mas o povo tem uma dúvida, e principalmente a crônica esportiva, com relação ao lado do ataque, em que o Kelito atua, e também o Will Viana. Na última partida, o Will foi o titular, fez gol e chamou a atenção positivamente da torcida. Como está aquele setor? O torcedor, nós da comissão e toda a direção estamos muito satisfeitos com o elenco que temos. Já vista que a gente está discutindo aqui quem é que vai jogar, o Will Viana ou o Kelito. Olha a qualidade, olha a condição e a capacidade individual que cada atleta desse tem a condição de desenvolver no jogo, né? Em sua cabeça está definida, agora o povo já pode saber? Não, pior que ainda não. Tô ajustando ainda qual vai ser a melhor escolha, mas somos sabedores de que quem for entrar de início, né, seja o Kelito, seja o Will, ou seja os dois juntos, essa condição vai nos tornar sempre um asa muito forte, e é isso, sabe, é isso que vai nos condicionar a chegar nos objetivos que traçamos e queremos.
é justamente a força que nosso plantel tem em poder nos dar essa condição de escolha de escolher 2 grandes atletas e ainda ter a condição de deixar um deles fora. Então essa é a força do grupo do Asa, que volta a frisar, isso aí que vai ser determinante para alcançarmos os nossos objetivos. Professor, com relação ainda a essa situação, Kelton ou Will, possível o senhor utilizar o Will até mesmo em outro local que não seja brigando por posição com o Kelton, ou eles são os 2 jogadores que brigam por uma mesma posição? Não, são 2 extremos, os 2 têm a condição de jogar em ambos os lados do campo, nos dando a condição de ser com a perna para fora ou com a perna para dentro, ou os 2 com a perna para dentro ou os 2 com a perna para fora. Então pontuar bem, sabe? Pontuar bem, até porque a gente também tem que entender que o nosso elenco e o Asa não gira em torno só em cima de Kelton e Will, tem todo um processo lá na frente de grandes atletas que não só individualmente, mas também taticamente fazem com que o nosso jogo seja sólido. Então é escolher a melhor condição, a melhor oportunidade de colocar ou não os 2 juntos, mas é sim viável, é sim poupável essa condição, porque os 2 nos dão a condição de mudarmos um pouquinho a nossa característica de jogo que já está bem implementada. Como é a conversa no ambiente interno, principalmente na pré-eleição, para não baixar a guarda e buscar sempre estar no topo da tabela com relação à classificação geral, haja vista que o Asa, em minha opinião, já está 100% classificado? Nazário, primeiro que nós somos competidores, né? Nem em momentos decisivos eu costumo dizer para eles que eu vou colocar um vídeo motivacional, coisa parecida, porque a motivação está em jogar, está sempre em buscar números, em buscar resultados positivos. E somos sabedores que toda e qualquer vitória que se tem em todo e qualquer campeonato que disputamos, há uma valorização profissional em cima disso. Então, não preciso estar aqui motivando, até porque nossa responsabilidade aumentou muito, porque estamos fazendo, graças a Deus, uma grande campanha e essa grande campanha nos sujeita a estarmos sempre pontuando, sempre vencendo, e isso já é uma condição normal, né? Mas aumentou ainda mais a responsabilidade por causa da campanha, por causa do que nós estamos envolvendo, que o Asa hoje é dito um dos aptos, né, ao acesso, sendo que ainda tem muita coisa para se chegar no acesso, e isso aumenta ainda mais nossa responsabilidade, e aumentando a responsabilidade sempre vai aumentar o poder de concentração, o poder de estar envolvido com todas as partidas que temos. Então o processo natural já é um processo de motivação que já está intrínseco na nossa profissão. Professor, o Sergipe, os números mostram que ele é uma equipe mais forte jogando fora de casa, né? As vitórias dele, a maioria vieram jogando como visitante. Como é que o senhor vê essa situação e, claro, passa para os jogadores até para que eles possam entrar ainda mais ligados no jogo? E mostra a condição de ser um time mais camaleão ainda, como eu falei no início. Por quê? Porque a gente até conversava agora, nosso auxiliar Júnior e os membros da comissão técnica, que a Série D é tão difícil que você vai jogar no Fumeirão é um tipo de jogo, vai jogar lá em Sergipe, Aracaju, é outro tipo de jogo, vai pro Barcelona, é outro tipo de jogo, tudo isso condicionado ao campo, ao gramado, e o Sergipe vem se adaptando muito bem, e somos sabedores também que quando você joga fora, você joga um pouquinho mais precavido, jogando no erro, e você jogar no erro te dá uma condição, né, se você souber aproveitar bem as oportunidades que vão aparecer durante a partida, um pouquinho mais plausíveis, né, do que a construção. Então amanhã é tomar todos os cuidados devidos, é fazer um atacando, marcando bem forte para neutralizar as transições que o mesmo tem, mas repito, além disso o Sergipe também propõe um jogo muito interessante. Como eu falei, o trabalho do Dico hoje é um trabalho que ele consegue implementar devido à sequência que ele teve, a sequência que o time dele e o acreditar da equipe dele naquilo que ele entende como jogar bem. Então é uma equipe muito difícil de se enfrentar e amanhã não vai ser diferente. É a briga dos dois primeiros colocados da chave, então é se esperar um jogo muito difícil, sim. Para concluir da minha parte, integrantes da torcida organizada Mancha Negra já estão nas redes sociais fazendo a convocação geral. Perspectiva também de um bom público do Sergipe comparecer e esperar também com relação ao 12º jogador da equipe alvinegra. Não, sem sombra de dúvida, a nossa torcida ela
nos impulsiona de uma forma muito positiva em todos os nossos jogos em casa. Nós estamos aqui, jogamos e nos dedicamos principalmente por causa da paixão que eles têm pelo Gigante, né? E amanhã a gente conta com todos eles em massa. Tá um tempo meio chuvoso, mas que a paixão deles não é uma chuva que vai condicioná-los a ficar em casa, pelo contrário. Amanhã o lugar deles é lá dentro do Fumeirão, nos impulsionando, nos empurrando para que possamos construir mais um resultado positivo. Portanto, tá aí a palavra do professor Raniel Ribeiro, técnico do Asa, né, fazendo aí todo esse preâmbulo para o jogo de amanhã contra a equipe do Sergipe. Um detalhe, daqui a pouquinho eu vou trazer aí um chaveamento. O Asa passa em primeiro, né? Provavelmente, tem tudo para ser, falta um ponto. Vai enfrentar o quarto do A3. E na sequência, como é que seria? Você vai dizer aqui. O Asa poderia enfrentar, ou até mesmo o Ferroviário. Poderá, né? Poderá. Já, aqui no Toque de Bola. Vamos lá, Oswaldo. O que você achou aí da palavra do Raniel? O Guimarães falou o óbvio. Muito não, né? Falou o óbvio. O que foi perguntado e o que foi respondido não teve nenhuma novidade, não, né? Expectativa do jogo com relação a essa questão muito bem perguntada aí pelo Vitor, a questão do Kellyton com o Will, se podem jogar juntos, claro que podem, só que aí você teria que inverter, né? Porque não é que o Will só jogue pelo lado direito, o Kellyton só joga pelo lado esquerdo, não, mas o Raniel utiliza muito o jogador, por exemplo, que trabalha com a perna canhota, joga normalmente no lado direito do ataque, o cara que é destro joga no lado esquerdo, porque fecha muito por dentro para ter o campo, ou seja, à sua frente numa finalização melhor, no caso, para você sempre procurar por dentro, você buscar a finalização com a perna boa. Isso aí ele explicou, e os demais perguntas, enfim, e respostas que a gente já imaginava, inclusive, para finalizar de minha parte, a convocação da torcida.